Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como digo sempre e como a própria Escritura também fala, afirma, diz: Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Para que ficar ansioso pela manhã e para que ficar angustiado ou depressivo pelo passado? Então, vivo hoje. Deixa que Cristo trabalhe na sua vida hoje. Lição de número 9. Agora está perto mesmo de acabar. Uma igreja que se arrisca. É, quais foram as situações, o que a igreja viveu no passado? O que realmente foi a perseguição contra a igreja nos primeiros séculos de sua existência? Nós vamos falar sobre isto nesta lição. E não esqueça de curtir, de dar um like lá, de comentar, de pedir para outros amigos se inscreverem, mandando o link para eles, compartilhando e conhecendo também a Escola Bíblica Dalet. Texto em classe, Atos capítulo 6, versículo 8 ao 15, 7, 54 ao 60. Palavras-chave: igreja, Estevão, martírio e arriscar. Introdução: a igreja primitiva nasceu sob riscos. Seguir a Cristo significava abraçar o caminho da cruz, como o próprio Jesus advertia: Estis telei, opissomu elfen, aparnessas to realton kai aratoton stauron autu. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Marcos 8:34. No relato de Atos, Estevão surge como um exemplo de fé corajosa, disposto a defender a verdade mesmo diante da oposição. Eu continuo falando aquela frase: e perseveravam na doutrina, ou seja, perseverar na doutrina é mesmo em perseguição, a igreja perseverava, revelando que uma igreja viva é também uma igreja que se arrisca. O martírio de Estevão inaugura uma fase de perseguição, mas também fortalece a proclamação do evangelho. Lembrando, gente, que o martírio, no caso, com a morte, né? Porque aí o martírio, você vai ver que os discípulos, como Pedro e João, já estavam sofrendo perseguição, mas essa perseguição sai do âmbito da violência só em bater, em castigar, mas agora em matar. Toda vez que a gente vê a palavra aqui martírio, né, do grego martiria, né, que é Marte, testemunha, é, sempre envolve morte. Sempre envolve morte. Quando a gente lê, por exemplo, em Apocalipse, Antipa, minha testemunha, o meu fiel, e aí você vai ver a complementação do versículo, que foi morto entre vós. Então, essa frase, Antipas, minha testemunha, o meu fiel, essa parte, meu fiel e testemunha, só é possível ser testemunha fiel com a morte. E o próprio versículo já dá a resposta, porque diz que foi morto entre vós. Então, esse morto é que vai qualificar o nível de fidelidade dessa testemunha. Então, a morte aí é, na verdade, a perfeição da testemunha, porque enquanto eu estiver vivo, eu posso falhar no meu testemunho. E aí, a morte, no caso, era o que trazia fidelidade ao testemunho dessas pessoas. Primeira grande sessão, Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Primeira subseção, aprendendo com Estevão. Em Atos, capítulo 6, versículo 8, Estevão é descrito como Pleres Haritos Kai Dinameus, cheio de graça e poder. O termo Pleres indica plenitude,
sugerindo que Estevão vivia uma experiência contínua com o Espírito Santo. Pneuma Hagel lembra que ele é um dos 7. A Haris, graça, refere-se à capacitação divina que o habilitava a manifestar a bondade de Deus, enquanto dinamis, poder, aponta para a atuação sobrenatural do Espírito. Uma igreja que se arrisca não age com base em sua própria força, mas na capacitação espiritual. Sem essa plenitude, a ousadia da igreja se transforma em presunção. Como ela, a igreja se torna testemunha viva de Cristo. Então é importante ter pelo menos essas 3 características, né? Está pleno, está cheio da graça, 2 no caso, está cheio da graça e do poder. Graça para te dar essa capacidade de transmitir e poder para você ter também autoridade, dinâmico, dinamismo, para você ter autoridade, capacidade de vencer as questões espirituais, como hostes, como potestade, principados, porque são essas coisas que a igreja vai enfrentar. E Estevão é um exemplo para nós de homem capacitado, cheio do Espírito Santo, porque para ser apedrejado e não correr do apedrejamento é realmente estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita, o poder de Deus capacita o crente para toda boa obra. A fé sob ataque. A oposição contra Estevão parte das sinagogas dos libertos, Atos 6:9. Judeus de origem helenista que resistiam à mensagem de cristã, ou seja, judeus que estavam helenizados, falavam grego, estavam embanhados pela cultura grega. O verbo usado para discutiam é sudzetuntes, que está no particípio, né? Que denota debate intenso. O particípio dá uma ideia de continuidade, né? Se a gente traduzir como gerúndio, mas aqui é essa questão de eles estarem com uma discussão intensa. O embate não era apenas político, mas teológico, porque você tem a questão política e você tem a questão teológica. Estevão afirmava que Jesus era o cumprimento da lei e dos profetas. Essa hostilidade confirma o ensino de Paulo, pais derroi telantois, eusebos, zen en Cristo Jesus, diortesontai. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está em 2 Timóteo 3,12. Então não adianta. Se tiver piedade, se viver piedosamente por causa de Cristo, vai sofrer perseguição. E muitos de nós temos sido perseguidos. No Brasil, perseguição por leis, perseguição em trabalhos, perseguição em família. Fora do Brasil, perseguição violenta, perseguição velada, perseguição realmente que tenta calar com morte, com prisão. Mas a igreja continua proclamando a palavra do Senhor. É preciso realmente ser cheios do Espírito Santo. É preciso realmente ter essa capacidade de Deus para poder vencer toda a perseguição, todo o sofrimento. A disputa com Estevão, Atos 6:10, declara: Kai uk isrion antistenai te sofia kai te to pneumati. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, na discussão, Filipe estava ganhando porque eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, né? Sabedoria ali também está os 2 casos aqui, tanto sabedoria como espírito estão no dativo, né? Como objeto direto. Eles não sabiam, objeto indireto. Eles não tinham condições de suportar o que o Espírito fazia através
de Estevão. O termo sofia, sabedoria, aqui não se refere à habilidade humana, mas à revelação divina concedida pelo Espírito Santo, porque ele vem, né, sistematicamente falando de Jesus desde o Antigo Testamento, vem trazendo desde o Antigo Testamento, contando toda a história bíblica do Antigo Testamento, né, da Torá, de Abraão, e assim vai até chegar em Jesus. Não foi uma sabedoria apenas de um homem que conhece, mas uma sabedoria que está revestida pelo Espírito Santo de Deus. A defesa da fé cristã não depende apenas do conhecimento, mas de uma vida submissa ao Espírito, que capacita a igreja a responder com firmeza e graça. Reparem que nós não estamos desmerecendo o conhecimento, a teologia, o estudo, a pesquisa. É preciso ter os dois, é preciso você ter o conhecimento, é preciso você ter a experiência espiritual. A vida cristã é de conhecimento e de experiência. Como diz na primeira carta de João, o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos, o que vimos e ouvimos, o que falamos e o que tocamos com as nossas mãos, é isso que vos anunciamos. Então, é o tocar, é o ver, é o falar, é o sentir. Então, a gente precisa entender que a experiência também está ligada ao conhecimento, porque se eu toco, se eu sinto, se eu vejo, eu conheço. Então, eu preciso conhecer e ter a experiência. É preciso a gente ter essa capacidade. Então, não é apenas o conhecimento, mas não é também apenas o me arrepiei, eu senti alguma coisa aqui, não. Você precisa ter essa submissão ao Espírito Santo, essa submissão que capacita você a responder com firmeza e graça. O próprio apóstolo Pedro também diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então tem que ser sujeito a Deus, tem que ser submisso a Deus, e aí o diabo vai, fugir das nossas vidas. Ele vai ser vencido pelas nossas vidas. A falsa narrativa. Diante do fracasso intelectual, os opositores recorrem à mentira. O termo usado para testemunhas é martiréis. De onde vem martírio? Aqui, uma ironia divina se revela. Enquanto os falsos martiréis ou mártires tentam destruir a igreja, Estevão se torna o verdadeiro mártir, testemunhando com sua vida e morte. Gente, é um texto muito lindo, Atos 6 e 7. E o interessante é que eu não quero adiantar, mas eu já fico maravilhado, é que em toda a Bíblia é o único momento que Jesus, que Deus se coloca de pé no seu trono, é quando Estevão está sendo apedrejado e morto. Ele diz: eu vejo o Senhor, o Filho de Deus, em pé à direita do Pai. Gente, vocês têm noção do que significa Deus, Jesus, ficar em pé para receber alguém? Isso é coisa muito tremenda. Essa dinâmica ecoa a experiência de Jesus, que foi condenado por falsas acusações. Ou seja, o discípulo está ligado à experiência do mestre. Eu já falei aqui em um curso do Grego Novo Testamento que o discípulo, ele não é aquele apenas que segue, que imita, mas ele compartilha da vida do seu mestre. Ele compartilha o seu destino. Ele vai vivenciar o destino do mestre. Então Estevão vivencia, Estevão compartilha o destino do mestre. O mestre morre de cruz. O mestre, ele vai sofrer por testemunhos falsos, por mentira. Estevão vai viver a mesma coisa, sofrer as mesmas acusações. Ele não é crucificado, mas é apedrejado, uma morte tão violenta como tal, mas ele vê o próprio Filho de Deus em pé à direita do Pai.
Uma igreja que se arrisca deve estar preparada para enfrentar injustiças e permanecer firme, sabendo que Deus é o justo juiz. Uma igreja que se arrisca, porque a gente não pode ficar, nem o próprio Jesus disse isso, né? Nós não podemos ficar eh, ou de um lado ou de outro. Não, nós temos que escolher um lado. Quem não é contra mim é contra. Quem não é comigo é contra. Então a gente tem que escolher de que lado nós estamos. Ou estamos do lado do mundo e da opressão, da injustiça, ou estamos do lado de Deus. O próprio João diz na sua carta que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e vice-versa. Então, ou eu sou amigo de Deus, ou eu sou inimigo de Deus. Então eu preciso escolher de que lado eu estou. Então uma igreja que se arrisca, ela não vai combinar sua vida com o mundo. Uma igreja que se arrisca, ela vai confrontar o sistema mundano. E quando se confronta e quando se enfrenta o sistema mundano, maligno, porque o Deus desse século cegou o entendimento desse mundo, então a gente vai realmente viver riscos, e essa igreja que está disposta a isso também vai vivenciar o poder de Deus, porque os mártires do primeiro século, os mártires dos pelo menos 4 séculos da igreja iniciante, vivenciaram muitos milagres. Morreram, mas vivenciaram muitos milagres, vivenciaram muita salvação de almas. Então nós que queremos se arriscar, também temos que estar pronto para ver milagres de Deus no meio da perseguição e no meio do sofrimento. Então, Estevão, ele é realmente um exemplo de fé, um exemplo de pregador expositivo, um exemplo de mártir, porque vai até o final de sua vida, ele morre por essa causa, ele morre por Jesus e vê o Filho de Deus em pé, né? Então a gente precisa entender o quanto é importante essa capacidade de estar cheio da graça e cheio do Espírito e ter a experiência com Deus e viver também uma vida de conhecimento e experiência. E usufruindo dessas duas possibilidades para vencer os riscos de uma igreja que se arrisca. Segunda grande sessão, Estevão e a igreja que defende a sua fé. Primeira subseção dessa grande sessão que é a segunda, Deus na história de seu povo. No capítulo 7, Estevão apresenta um longo discurso. Esse é o capítulo que é expositivo, traçando um panorama da história da salvação de Abraão a Moisés. Ele demonstra que Jesus é o ápice do plano divino. O termo de Aitek, aliança, no hebraico berit, surge de forma implícita. A defesa da fé envolve reconhecer que toda a Escritura aponta para Cristo. A igreja, para se arriscar e defender sua fé, precisa ser uma comunidade de memória. Menemoneuen, lembrar. É fundamental. Ou seja, tradição oral era muito forte no mundo judaico, no mundo semita. Você vê que lá no Antigo Testamento Deus já vai falando para Moisés: ensina a criança, inculca na sua cabeça, indo para a escola, indo para o trabalho, fale todos os dias. Então, um judeu com 6, 12 anos já conhecia a Torá toda de cor, e com 12 anos já era levado para as escolas melhores, né? Eram levados para as escolas rabínicas para poder estudar com os melhores rabinos. Então, Estevão conhecia bem, tanto é que ele sistematiza desde Abraão até Moisés, e ele vai trazer um panorama do plano divino, em que o ápice, em que o centro dessa mensagem salvífica no Antigo Testamento vai desembocar em Jesus. O próprio Davi diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Então você vai vendo que a figura de Jesus, ela está no Antigo Testamento numa perspectiva salvífica, porque
A aliança de Deus vai trazer isso, vai demonstrar isso. Próprio Jeremias 31, versículo 31, vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como eu fiz com os vossos pais. Então, uma nova aliança, Jesus vem no capítulo 26 de Mateus e vai dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. Ele vai falar isso quando pega o cálice e vai dizer que ali está se cumprindo parcialmente, porque os versículos 32, 33, 34, lá de Jeremias 31, ainda está em processo de desenvolvimento, porque Deus está vindo com a sua nova cidade, com a nova Jerusalém, e tudo se concretizará quando a vinda de Jesus vier sobre a terra. Então, Estevão, ele traz um olhar panorâmico do plano salvífico. Deus sempre teve um plano salvífico, criou o homem teve a queda, ele já tinha um plano salvível. No dilúvio, ele já tinha um plano salvível. Em Moisés, plano salvível. Na monarquia, plano salvível. Nos profetas, plano salvível. Na diáspora, plano salvível. E quando chega em João Batista, o plano salvífico agora vai se materializar, porque João Batista diz: ó, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai, de certa forma, responder pergunta de Isaac para Abraão: pai, eu vejo fogo, eu vejo altar, eu vejo a lenha, mas cadê o cordeiro? E aí, né, claro que Abraão vai dizer: Deus providenciará para si o cordeiro, e João Batista diz: ali o cordeiro ali, ó. Eis o cordeiro que tira, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é esse cordeiro pascual. Então, Jesus é a materialização ou a realização do cumprimento salvífico que Deus tem preparado para todo homem. Então a gente precisa entender isso. A igreja, ela precisa se fortalecer aí diante dos ataques. Aí eu conhecer a história do agir de Deus fortalece a convicção diante dos ataques contemporâneos. Agora a gente já está fazendo uma contextualização com esta palavra. Então, conhecer e ter a convicção aí, conhecer toda a história salvífica, vai nos dar capacidade aí para termos aí o poder de vencer os ataques agora contemporâneos. Então, o que fundamenta o crente no sofrimento? O que fundamenta o crente na perseguição? Gente, o que fundamenta o crente na perseguição e no sofrimento é a palavra de Deus. Sempre será o conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento da palavra, nós seremos vencidos pelas lutas, pelas dificuldades. Olhe a parábola do semeador, da semente lá que cai nos terrenos de pedra, de espinhais e de terreno fértil. Segunda subseção, corações endurecidos. Estevão denuncia seus opositores como esclerotracheloi, cai aperitmentai, tecardia. Então, aqui, ó, são palavras difíceis no grego, gente. Ó. Esclerotracheloi, cai aperitmetoi, tecardia, duros de cerviz e incircuncisos de coração. O termo esclerotrachelós combina escleros, duro, e tracleos, pescoço, simbolizando resistência obstinada. Ou seja, se a pessoa é dura de pescoço, ela só tem uma visão, ela não consegue. Então, é uma pessoa obstinada, uma pessoa que ela, na verdade, está ali estática, não tem flexibilidade para ouvir nada. Simbolizando resistência e obstinada, né? Já a peritmetóis, incircunciso, indica insensibilidade espiritual. Então você vê que a pessoa é as duas coisas, é obstinada e insensível para ouvir a voz de Deus. E olha que eram religiosos, hein? Olha quanta gente não está assim hoje. Essa denúncia revela que defender a fé
Não significa apenas explicar doutrinas, mas também confrontar a rebeldia do coração humano. A igreja é chamada a proclamar a verdade com amor, mas sem diluí-la, para agradar ao mundo. Então, gente, ó, não tem esse negócio. Entendeu? Venha como estás e permaneça como estás. Não, o pecado tem que ser abandonado. Tem que ser largado tudo no mundo, tem que ser deixar tudo lá fora, é vir até Jesus e deixar ele purificar, deixar ele lavar, deixar ele limpar. Então nós não podemos nos dobrar a um sistema que tem resistência obstinada e a um sistema que é insensível, tem insensibilidade espiritual. Segue, vive até uma religiosidade, como tem muitas, mas não querem ouvir a voz do Espírito de Deus. E aí, lá em Hebreus, está bem claro. A carta diz que quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, para que não sejais impedidos de entrar na terra prometida. Gente, esse povo está endurecendo a voz, o coração, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo está falando, pois a Bíblia diz que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando à igreja e o Espírito fala ao mundo. Quem quiser ouvir, vai ter graça, vai ter salvação. Mas quem não, vai realmente ficar do lado de fora. Desculpa aqui, terceira grande sessão, Estevão e o martírio da igreja. Primeira subseção, contemplando a vitória da cruz. Enquanto era apedrejado, Estevão tem uma visão do céu aberto. E do teiro, tus uranus, deinóimenos, eis que vejo os céus abertos. O verbo teirô significa contemplar atentamente, indicando uma percepção espiritual além da realidade visível, porque ele não está vendo apenas, ele está contemplando algo tremendo. E me parece que é o verbo theaomai, que significa isso, observar, contemplar. Ele vê ton rion tu antropu. Antropo, ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus e não sentado, como geralmente aparece nas Escrituras, Hebreus 1:3. Cristo se levanta para receber seu Marte, mostrando que a morte de Estevão não era derrota, mas participação na vitória da cruz. Um homem cheio de graça, cheio de espírito, recebido no céu com honrarias. Gente, eu aprendi que quando a gente recebe uma pessoa, por exemplo, vai cumprimentar alguém, a gente aprende que não é para ficar sentado, é para se levantar para poder receber, que isso é uma posição de respeito. Você, aí, os mais antigos também vão entender isso, né? Quando você recebe alguém, você levanta e aperta a mão e recebe a pessoa. Quando você fica sentado, recebe a pessoa sentada, que você não faz nada, isso aí significa que você não tem nenhum prestígio pelaquela pessoa, não tem respeito por ela. Quando Estevão morre, que antes de morrer ele diz: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Gente, a maior honraria que o homem pode ter, a maior honraria, você não vê isso em Pedro, você não vê isso em Paulo, você não vê isso em ninguém, só em Estevão. Isso significa que Deus não está preocupado com cargo, com título, porque ele poderia ter feito isso com os 12 apóstolos e não fez, poderia ter feito com Paulo e não fez, fez com Estevão, um diácono da igreja, proclamador da palavra. Então não é título, não é posição que vai fazer Deus se levantar para você, mas a forma que você testemunha, o jeito que você testemunha, é isso que vai trazer honra diante de Deus. Perdoando o agressor, que é o que está ali no inglês, se alguém perguntar, né? Perdoando, perdoar. Estevão, cheio do Espírito, clama: Kyrie mes tesseis autóis tautem ten hamartian. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, o cara está sendo apedrejado e está pedindo para Deus perdoar. O verbo tesseis indica atribuir, restringir uma culpa. Estevão não pede justiça imediata, mas oferece perdão. Ele é igual ao mestre, perdoai porque não sabe o que fazem na cruz. Estevão não pede justiça imediata, mas oferece perdão, refletindo o próprio Cristo em Lucas. O perdão aqui não é sinal de fraqueza, mas de autoridade espiritual. Às vezes eu ficar em silêncio, às vezes realmente liberar o perdão não é fraqueza, gente. Sabe qual é? Eu, por exemplo, eu falo aqui que existem duas formas da gente mostrar que somos fortes
fugindo, né? Fugindo da aparência do mal e fugindo da mulher adúltera. Fugindo da aparência do mal, ninguém vence o mal. Sozinho, ninguém vence o mal. Então você vence o mal fazendo bem. Você vence o mal fugindo do mal. Uma igreja que se arrisca deve responder ao ódio com misericórdia, tornando-se um testemunho vivo do evangelho. Eu sei que às vezes é difícil a gente compreender por que a igreja não se defende, por que a igreja não revida? Porque Cristo não revidou. A igreja de amor, é uma religião de amor, é isso que nós somos. Conclusão: o exemplo de Estevão nos ensina que a verdadeira igreja não busca segurança, mas fidelidade. Ela está disposta a morrer, ela está disposta a ir às últimas consequências, então ela não está preocupada com isso. Viver o evangelho envolve risco, confronto e, muitas vezes, perseguição. A vitória não está na ausência do sofrimento, mas na esperança da glória futura, mesmo no sofrimento. O termo mártires, testemunha, revela a essência da igreja. Ser testemunha de Cristo significa estar disposto a perder a própria vida por causa da verdade. Hoje, mais do que nunca, somos desafiados a viver uma fé corajosa, fundamentada na palavra, sustentada pelo Espírito e marcada pelo amor que perdoa. Até a próxima aula, firmes, testemunhando Jesus Cristo. Um abraço, Haris Caerene.